conteúdo de ensino da educação física. Para essa mesa, gostaria de convidar a professora doutora Cristiane Lúcia Gomes, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Educação e em Educação Física, mestre em Educação Física e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também gostaríamos de convidar o professor Marcelo Nunes para compor a mesa, professor da UFES, coordenador do curso de Educação Física da UFV e mestre em Educação Física pela Universidade Gama Filho. Para dar início à primeira fala sobre o tema, gostaria de passar para a professora Cristiane, para ela dar início a essa mesa. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui em Vitória, revendo pessoas tão queridas, profissionais, pessoas que eu admiro muito, e de uma terra tão gostosa para os mineiros. Então, eu não posso deixar de expressar minha satisfação por estar aqui hoje com vocês. Aliás, um feriado, já que nós vamos falar de lazer, então nada mais interessante do que começar focalizando essa questão. E como uma profissional do lazer, vim para trabalhar hoje, mas aproveitando também a oportunidade para apreciar momentos de lazer até domingo. Então, como uma boa mineira, vim também curtir um pouco de todas as belezas que esse estado nos oferece. Eu queria também fazer um agradecimento ao professor Nelson, agradecendo pelo convite para estar aqui e trocar algumas ideias com vocês nesse congresso. Queria cumprimentar os organizadores pela iniciativa, porque essa é uma oportunidade fundamental para que a gente possa instigar o debate, trocar experiências sobre temas que são de interesse da área de educação física. Normalmente, as minhas abordagens sobre esse tema, um tema mais amplo, que seria educação física e lazer, elas são feitas considerando como um ponto de partida a questão da formação profissional. E dessa vez eu optei por fazer o caminho inverso, partir da intervenção profissional que ocorre em um determinado campo, para partir das características que esse campo nos apresentam, tentar repensar a formação nessa área. Então, eu vou seguir esse percurso que para mim é de certa forma diferente, e vocês podem perceber isso até mesmo consultando algumas das minhas publicações sobre o assunto. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sempre procuro, inicialmente, falar para vocês sobre a concepção do lazer que eu abraço. Claro que uma concepção do lazer ou de qualquer outro fenômeno, ela nem sempre se reduz a uma definição, ao abre aspas, escreve uma frase, fecha aspas, mas ela indica a referência que um determinado profissional está usando para pensar um determinado objeto. Então, compartilhando com aqueles que vêm seguindo a tendência de se entender o lazer pela perspectiva da cultura, o lazer, para mim, representa uma dimensão dessa nossa cultura. E é uma dimensão que vem sendo constituída pela vivência lúdica de manifestações culturais. Essas expressões, que tem muita gente que fala até, muitas vezes com propriedade, que é vício da academia, a gente utilizar palavras difíceis para falar de coisas muito simples, mas essas manifestações culturais são as atividades que a gente vivencia no nosso cotidiano.
A opção por manifestação cultural e não por atividade indica que há uma série de elementos que muitas vezes, ao se falar simplesmente em atividades, a gente não consegue considerar, né? Então, por isso é que eu trago aqui essa caracterização do lazer como uma dimensão da cultura, que é caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo e espaço que é conquistado ou pelo sujeito ou por um grupo social, né? E isso estabelece relações dialéticas com as necessidades, deveres e obrigações, né? Queria chamar a atenção também, né, que o conceito do professor Nelson Marcelino é um dos mais difundidos, né, na nossa área de educação física, em muitas outras áreas também. E eu queria demarcar algumas diferenças, né, com relação ao professor Marcelino, que é um autor que eu admiro, gosto muito da sua produção, né? Mas chama atenção ali, só um minutinho, não passa ainda não. Queria chamar a atenção para essas diferenças pelo seguinte: o professor Marcelino considera o lazer como a cultura. E o entendimento de cultura que eu venho adotando junto com outros colegas, né, é uma visão abrangente que engloba as diferentes manifestações que a gente tem, né? Então, é uma das dimensões da cultura e não a cultura, né, uma delas que tem como característica básica a vivência lúdica de manifestações culturais. Então, essa é uma diferença também na própria conceituação do tema. E uma outra diferença é o seguinte: o professor Marcelino coloca o tempo disponível, né, como sendo aquele tempo, o tempo da não obrigação, o tempo da não obrigatoriedade, né? Entre outras questões que eu concordo, até o fato de se usar a expressão tempo livre, a gente saber que nenhum tempo está livre de coações, determinismos sociais, né? Mas a opção, né, neste caso, para mim tanto faz se é tempo disponível, tempo conquistado ou tempo livre, desde que a pessoa explicite que ela está entendendo por isso, né? O ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é um pouco diferente do professor Marcelino, é o fato de que eu considero que não existem fronteiras absolutas entre o lazer e as demais obrigações da vida. Essas coisas se mesclam no nosso cotidiano e é muito difícil separar as vivências que são feitas livres de toda a ordem de necessidade, de dever ou de obrigação, né, seja ela social, familiar, porque senão eu mesma seria uma pessoa que não teria lazer, né, se eu esperasse o meu tempo totalmente isento de qualquer obrigação, de qualquer interferência, né? Falo eu porque eu sou uma mulher, né, que tem obrigações na nossa sociedade, são relegadas a nós, né? A gente vai assumindo esse papel social, tem filhos pequenos, né, que demanda um empenho a mais, porque é preciso considerar essa vida familiar com a vida profissional, né? Então, queria só assinalar essa diferença. Venho também trabalhando com a perspectiva da constituição do lazer como sendo um fenômeno constituído a partir de 4 elementos, né? Um deles já assinalei, que é a questão do tempo, que corresponde ao usufruto do momento presente. Então, ele não se limita aos períodos que são institucionalizados para o lazer, aqueles períodos consagrados, férias, fim de semana, aposentadoria e outros mais, né? Então, vai além disso, porque abre possibilidade de que o lazer aconteça durante, por exemplo, os dias de semana, né? O espaço-lugar, né? A questão do espaço vai além da mera consideração do espaço físico, porque ele se torna um ponto de encontro, de convívio social para o lazer. A gente se apropria dele. A rua não é considerada um espaço específico para o lazer, né? Mas ela pode se tornar, assim como a escola, a empresa e outras instituições. As manifestações culturais, que hoje representam o elemento que mais dá cara para o lazer, né? Falar em lazer é falar em dança, em festa, em jogo, em música. Então, são as manifestações culturais que são vividas como uma possibilidade de fruição, né, daquela experiência. E as ações são fundadas no lúdico, né? E o lúdico, para mim, ele significa uma forma de linguagem, uma forma de expressão humana de significados, né? E isso é referenciado no brincar consigo, com o outro ou com a realidade.
Bom, já que eu compartilhei com vocês, né, a visão de lazer que eu venho adotando, né, ultimamente, eu queria entrar na questão da intervenção profissional, né? E para falar em intervenção profissional, de imediato vem à tona uma questão, né, que é a proclamação do lazer como uma das áreas mais promissoras do século XXI. Né? Isso está na mídia, né, está na boca das pessoas, e é algo que representa um atrativo a mais para os profissionais de diversas áreas do conhecimento, ou seja, eu vou por ali, porque é uma área promissora, então eu também devo ganhar algum benefício com isso. Mas a questão que não fica respondida é a seguinte: promissora para quem? Então, os profissionais da educação física precisam estar cientes das implicações mais abrangentes que estão por trás dessa consideração do lazer como uma área bastante promissora. Né? Essas questões elas foram discutidas no livro Lazer e Mercado, que foi escrita por mim com outros colegas, né? Então focalizou os desdobramentos dessa consideração aí. Então, embora o lazer efetivamente abra muitas oportunidades de intervenção profissional, né, ele se insere no setor de serviços, que é um setor precário por excelência, e isso não pode ser ignorado por nós. Quando a gente fala, né, que é um setor de serviços, é porque os profissionais são muitas vezes contratados como freelancers, né, como trabalhadores temporários, profissionais autônomos, prestadores de serviços, diversas opções que são postas no mercado hoje. Né? Só que essas oportunidades, embora pareçam bastante atraentes, principalmente do ponto de vista financeiro, né, servindo muitas vezes até para uma complementação salarial, já que o professor de educação física pode trabalhar numa escola de segunda a sexta e no sábado e domingo trabalhar num hotel de lazer. Então, embora muitas vezes haja um ganho substancial, esse ganho não é capaz de reparar as perdas sociais que estão implícitas nessas formas de contratação. Por quê? O profissional, ele não tem direito a férias, a descanso semanal remunerado, desenvolve jornadas de trabalho muito intensas, porque ele é contratado geralmente só para os períodos de grande demanda, ele não está protegido em face da ocorrência de acidentes ou de doenças, não tem recolhimento de FGTS, não recebe 13º e inúmeros outros benefícios que foram duramente conquistados, né, mas são considerados pelos empregadores como onerosos demais. Então isso faz com que o profissional fiquem vulneráveis e acabem se submetendo aos imperativos do mercado. Então, essa questão, embora ela atinja principalmente a área de lazer e a educação física também partilha, né, das mesmas questões, porque também está ligada à área de serviços, né, ela não acontece só nessas áreas. Né? Então, a questão é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Então, trazendo isso, né, para o campo específico do lazer, os profissionais vêm sendo contratados como monitores de recreação e lazer, animadores, GOs, que são gentil organizadores, né, do Clube Med, entre diversas outras denominações que a gente tem. Né? Essas denominações, né, embora diversificadas, elas indicam em um determinado sentido, um horizonte de uma ação profissional. Né? Essa intervenção vem sendo desenvolvida junto a pessoas de diversas faixas etárias e com destaque para as crianças, e instituições aí com as mais diversas inserções, seja no setor público, no setor privado ou até mesmo no chamado terceiro setor. E esta ação, então, ela se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades várias, né? Jogos, brincadeiras, esportes, exercícios ginásticos, gincanas, acampamentos, ruas de lazer, circuitos, festas, espetáculos, torneios e uma infinidade de opções que a gente tem. Né? Mas, normalmente, o desenvolvimento dessas atividades, ele se situa no nível da prescrição, ele é muito prescritivo, né? E isso evidencia vários limites. Né? Alguns deles eu vou apontar aqui, que é a desconsideração das questões
mais amplas que interferem diretamente nas vivências do lazer. Um outro limite é a dificuldade dos profissionais para conhecer e também contemplar os interesses das pessoas que estão envolvidas naquele momento. Até porque a gente sabe, para quem atua num hotel de lazer, por exemplo, né, as pessoas estão ali por um determinado período, pode ser por um dia, por dois, por um fim de semana. Então ele vai ter uma ação continuada, mas as pessoas não participam dessa ação como um todo. Então fica difícil conhecer e contemplar esses interesses. A restrição da ação profissional ao aspecto operacional, passa a próxima, por favor, acaba sendo, para mim, é o maior problema hoje colocado no campo do lazer, é esse. Também a gente percebe a substituição progressiva da ação profissional por equipamentos. Hoje eles fazem tudo, em Belo Horizonte, nos shoppings que a gente tem lá, a gente percebe isso, então tem lá a cama elástica, a piscina de bolinha, então as crianças vão e ficam lá vivenciando aquelas experiências através da utilização desses equipamentos. Há também uma dificuldade para elaborar um planejamento que vai além de uma mera listagem das ações que são programadas, seja para um dia, para uma semana ou até mesmo para o mês. Não acontecem normalmente avaliações sistematizadas. A pesquisa não é utilizada como estratégia cotidiana para incrementar e realimentar essa intervenção profissional que acontece. Há uma ênfase na difusão dos produtos da chamada indústria cultural. E um outro limite é o incentivo ao consumo de divertimentos, muitas vezes estereotipados e alienantes. Então, esses limites trazem para nós algumas questões que precisam ser consideradas na formação em educação física. De que maneira, tratando o lazer como um conteúdo a ser explorado nessa área de uma forma diferenciada. Então, vamos pensar. É claro que esse campo de atuação abre oportunidades de trabalho e de negócios, muitas delas interessantes, apresenta limites, mas apresenta também muitas ações inovadoras. Não vamos desconsiderar esse aspecto. Agora, pensando na formação profissional que vem sendo feita, como é que essas coisas vem acontecendo? Primeiro, o lazer vem sendo estudado principalmente no contexto das disciplinas de recreação. Esse já é um ponto que nos chama a atenção. Então, já tem uma disciplina ali que normalmente vem sendo encarregada de incorporar também essa discussão sobre o lazer. Um outro ponto, ocorre uma associação muito forte e, a meu ver, automática entre a recreação e o lazer, deixando de lado um repensar sobre o significado desses fenômenos. É a mesma coisa, não é? Por que tem sempre que estar associado, principalmente na educação física? Então, uma ponderação sobre isso é importante. Por isso que, para ultrapassar esse nível da mera prescrição de atividades recreativas, é preciso aprofundar conhecimento sobre o lazer e sobre as diferentes implicações que isso gera. Alguns trabalhos que vêm sendo publicados recentemente focalizam algumas dimensões do lazer no contexto específico da educação física. Eu queria até compartilhar com vocês esse livro que a gente publicou no ano passado. São 8 autores, se chama Lazer, Recreação e Educação Física, onde a gente conseguiu visualizar uma obra que tenta problemar essas questões com o olhar da educação física, porque é diferente. Claro que todas as outras áreas têm contribuições muito grandes a fornecer com o lazer e com a educação física, mas um professor de educação física que tenta parar e pensar o que é o lazer, qual contribuição, qual o limite que ele tem para a sua própria área, isso traz questões que são diferentes da maioria dos trabalhos que vêm sendo publicados. E nós também estamos num momento muito fecundo para discutir essas questões, porque a maioria das faculdades de educação física e universidades estão em processo de reformulação curricular. Então, seria realmente um momento muito rico para estar discutindo mesmo algumas possibilidades para que tanto a formação quanto a intervenção profissional que ocorre no campo, ela seja redimensionada.
uma contribuição que eu penso em trazer, né, para hoje, que não foi construída apenas por mim, né, mas por uma série de profissionais que fazem parte do CELAR, que eu sempre estudo, a qual eu estou vinculado no FMG, principalmente o professor Helder Kizayama, né, que é meu parceiro no lazer. A gente identificou, né, duas vertentes que são interrelacionadas, mas que apontam aí horizontes interessantes para essa área. Uma delas está ligada à fundamentação e intervenção pedagógica no âmbito de chamados conteúdos culturais, e uma outra vertente ligada ao desenvolvimento de políticas, programas e projetos de lazer, com ênfase em questões de cunho sociopolítico e administrativo, né? São os dois grandes eixos, né, que se colocam aí para o profissional em formação e para aquele que está atuando na área, né? Considerando essa primeira vertente, né, o que a gente percebe é uma necessidade de se ampliar conhecimentos e vivências sobre os conteúdos culturais que integram as disciplinas de recreação, né? Que conteúdos são esses? Normalmente, né, o que faz parte da nossa realidade são os jogos, as brincadeiras, né, e os brinquedos nas suas diversas aí, acepções. Tem também a festa, né, outros conteúdos aí, mas esse como ponto de partida. Uma outra linha também, uma outra possibilidade seria considerar a fundamentação e a intervenção, né, tendo essas uma ênfase pedagógica pautada na relação entre a educadoria do campus, né? Então, essa vertente ela não difere muito da formação que a gente visualiza em diferentes cursos no nosso país. Mas uma coisa que é fundamental, né, para caminhar nessa perspectiva, é superar a sistemática da reprodução cultural, né? É parar com aquela ideia que uma disciplina nesse âmbito serve simplesmente para oferecer ao aluno um número X, né, de jogos, para que ele possa ir lá no mercado, no clube, no acampamento e desenvolver tais e tais brincadeiras. Ele aprende a metodologia, né, a forma de se operacionalizar isso. Mas existem outras implicações de fundo que muitas vezes são desconsideradas. Com isso, acaba o aluno entrando, né, nesse processo de reprodução cultural que precisa ser superado. Isso não significa romper com esse tipo de atividade, de maneira alguma. Elas são imprescindíveis, só que elas não são nem início nem fim. Elas são uma forma, um meio que a gente pode lançar a mão. Então, nessa perspectiva, o que seria? Né? Incentivar a reflexão e a intervenção pedagógica sobre essas e outras práticas culturais, desenvolver fundamentos teórico-práticos sobre brincar, que é um conhecimento possível de ser abordado em diversas perspectivas, né? Como memória das nossas manifestações folclóricas, né? Como uma forma de conhecimento dos jogos populares, das tradições que constituem o nosso acervo e a gente muitas vezes ignora. O próximo, por favor. Explorar conhecimento sobre brincar e suas relações com a mídia, com a indústria cultural, com a tecnologia, que é outra possibilidade que vem e que também penetra neste campo, né? Também discutir e vivenciar abordagens diversas sobre o lúdico, que é uma palavra muito utilizada, mas pouquíssimo aprofundada, né? Então, o professor Walter, meu colega daqui da UFES, escreveu uns capítulos e com muita propriedade discutiu essa questão, né? Chamou atenção para o fato de muitos autores do lazer tematizarem o lúdico sem precisar os significados com que eles usam essa palavra, né? Então, é um repensar mesmo sobre o lúdico, né? E também empreender análise sobre as influências diversas que interferem na vivência de jogos e brincadeiras em outras práticas, né, entre outras práticas que são vivenciadas nos contextos diversos, no meio rural, né, no contexto urbano e outras possibilidades que isso é capaz de desdobrar. A segunda vertente, né, então já caminha aí para uma finalização dessa exposição, seria preocupada, né, com o desenvolvimento de políticas, programas e projetos de lazer. Então, essa é uma vertente que eu considero muito falha na formação acadêmica e educação física, né, quando a gente sabe que muitos profissionais vão atuar neste setor. Então, acabam tendo uma atuação muito restrita pela falta de fundamentos que possam estar aí subsidiando a sua ação profissional. É bastante conhecido, né, essa questão que o lazer é um campo multidisciplinar.
seminário, então ele não é propriedade exclusiva dos professores de educação física, apesar de todo o envolvimento que a gente tem com a temática, né, no país não há dúvida de que a maioria dos profissionais que estão pensando e trabalhando com lazer são formados em educação física, né, mas isso não descarta as outras áreas que trazem também contribuições muito ricas, né. Então, os chamados interesses físico-esportivos são um ponto de partida para a ação profissional, mas ela tem que ser abrangente, considerando aí as outras possibilidades que o lazer abre. Então, isso pode contar com a contribuição de profissionais de outras áreas. Próximo, por favor. Agora, para intervir social e politicamente, né, no âmbito do lazer, o acadêmico precisa ter acesso a alguns conhecimentos específicos que o capacitem, que o qualifiquem para planejar, executar, orientar e avaliar ações de lazer, para que ele coordene, supervisione e avalie projetos de vivência de lazer em instituições diversas, né, o próximo, para que ele consiga formular, desenvolver e avaliar, além de assessorar políticas de lazer nos diversos setores que estão impostos na nossa sociedade, e também que ele realize, registre e socialize as pesquisas que são comprometidas com o avanço teórico e prático sobre lazer, buscando alternativas que contribuem com a qualificação da intervenção profissional, né? A gente está no momento lá na UFMG de seleção, né, de profissionais para curso de especialização nessa área, né? Então eles escrevem uma carta de intenção. São profissionais diversos, mas uma coisa que chama bastante a atenção da gente, né, com relação aos professores de educação física, eles sempre colocam que pontuam bastante, com bastante frequência, que a formação, o nível de graduação, não forneceu para eles o mínimo necessário para que eles possam ter uma ação diferenciada nesse campo, né? Então isso lança para nós um desafio, né, que é justamente apreender as competências que possam subsidiar o desenvolvimento de propostas ligadas ao lazer, recorrendo a fundamentos que são teórico-práticos, né, sem dissociar, que são essenciais para o encaminhamento dessas ações, né? É um desafio posto para nós porque essas coisas não estão prontas, né? A gente não encontra um profissional pronto, não encontra um livro capaz de indicar todos os caminhos, então precisa que nós façamos um investimento maior para estar pensando nessas questões, né? Então, são essas as questões que eu trouxe para que a gente possa discutir hoje. Obrigada. Obrigada pela fala, professora. E para a gente agilizar, vou passar a fala imediatamente para o professor Marcelo. Então, vou levantar e vou sentar na frente. Começa a pergunta. Cadê o Hugo? Foi embora. Aí, Hugo, demorei 2 dias, igual você falou, ficou rodando ali, fazer aquilo foi difícil. Bom, aperta aí. Bom dia a todos, quase tarde. Eu queria, primeiramente, falar que eu preparei um texto, e um texto com 15 laudas aqui, vou deixar à disposição da coordenação da conferência, mas assim, vou me permitir não estar trabalhando assim com a leitura do texto, tá? A gente preparou uma apresentação a partir do texto, mas de forma que a gente pudesse estar dialogando aqui melhor do que eu estar fazendo uma leitura sistemática do texto. Mas o texto vai estar aí à disposição, aí a coordenação ver como pode estar disponibilizando, caso alguém queira ler aí o trabalho que a gente elaborou. Eu queria
primeiramente, assim, fala... Não, antes ainda, estou lá no Bom Dia. Eu queria dizer o seguinte, por que o Marcelo, né, veio coordenador de curso, trabalha com disciplinas digitais, por que o Marcelo está vindo falar sobre o lazer? Uma das primeiras coisas assim, o que o Marcelo tem a ver com isso? O Hugo ontem falou das tribos e ele disse que ele se preocupa muito em ficar numa tribo. Eu acho que eu venho sendo itinerante, né? Então, assim, desde a minha entrada na Universidade de Moacir, eu estava na tribo da potência, como ele coloca, né, no treinamento, e aí foi isso que me trouxe a fazer a educação física. E depois eu comecei a ter contato com profissionais, professores e atividades relacionadas à infância, e comecei então a estar estudando a educação física na infância. E depois, com contato com a professora Vera, né, que foi minha orientadora no mestrado, nós começamos desde o 5º período da graduação a estar trabalhando com lazer. E foi desses pequenos projetos na graduação que foram até o mestrado, junto com a professora Vera, que foi a quem me orientou lá na Gama Filho. E agora, né, de 6 anos para cá, eu venho estudando formação profissional. Então, é um pouco das coisas que eu escrevi na minha dissertação de mestrado e algumas conversas, né, com professores na área de lazer e alunos lá do curso de educação física. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, que isso não é uma palestra do Marcelo, mas assim, estou aqui intermediando, né, ideias que a gente vem discutindo com esses profissionais de educação física. Certo? Agora a gente vai direto. Bom, alguns desses... Tem mais um. O esporte reproduz, a sociedade capitalista, a academia aliena, os eventos de lazer mantêm os corpos dos trabalhadores descansados para mais uma jornada de trabalho. Essas são frases, né, que a gente escuta, né, frequentemente. E a minha contribuição hoje aqui não vai estar no vazio da denúncia ou causando um imobilismo ou uma impotência diante de fatos que a gente sabe que é verdade. Eu não vou estar aqui trabalhando nesse sentido, né? E vou estar tentando contribuir, assim, quais são as possibilidades perante essa realidade que a gente pode estar contribuindo com a nossa profissão. Eu acho que aqui dentro da sala hoje, por exemplo, a gente tem pessoas muito mais competentes para estar fazendo esse tipo de denúncia do que eu. Então, eu me reservo a estar trabalhando as possibilidades de ação que a gente pode ter diante de tais situações. Tá? Uma dessas coisas que eu acho interessante, se a gente fazer uma pequena reflexão aqui, qual é a produção que nós temos dentro dos centros de formação de profissional de educação física com relação ao lazer, aqui no Espírito Santo? Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de até saber quem é que trabalha com essa área de atuação aqui dentro do Estado. Quem publica, quem fala, quem escreve, quem, enfim, de alguma forma contribui com esse tipo de conteúdo, né, ou atividade na educação física no Estado do Espírito Santo. A gente tem pouco ainda, né? Talvez lá em Minas Gerais a gente já tenha mais trabalhos nesse sentido. Então, eu vou tentar dar essa contribuição aí. Então, aqui, o lazer como campo de intervenção. Também no mestrado, o professor Hugo Lobizolo me colocou em contato com alguns autores, um deles, né, era o Norbert Elias. E o Norbert Elias fala que numa sociedade como a nossa, que exige uma disciplina e recatada emoção, o campo permitido para expressões abertas dos sentimentos fortes está rigorosamente circunscrito. Uma disciplina e recato emocional. Bom, você imagina, alguém aqui já foi no Enarel, é um Encontro Nacional de Educação Física e Recreação e Lazer, que acontece uma vez por ano. Ninguém aqui foi, Salvador, né? Priscila, Adriana, mas ela participa direto também. Eu participei dos 3 primeiros, que foram no Rio, o segundo foi no Rio, né? Foi Brasília e Rio de Janeiro.
Você imagina, no Encontro Nacional de Recreação e Lazer, se, assim, aonde a gente espera que as relações possam ser passam pelas questões da ludicidade, conceitualmente parece que a gente está com dificuldade de... Né? Quem brinca sabe o que é lúdico. Então, a gente está com um pouco de dificuldade. Imagina se um professor está dando uma palestra e começar, agora vamos cantar, agora vamos fazer, vamos dançar, vamos abraçar o outro. Aquele espaço circunscrito dali da palestra, parece que não é permitido esse tipo de relação, porque ali é um momento onde a gente tem que se apropriar de ideias, e essas ideias não podem ser um abraçando, um cantando, um falando, né? Então, o Elias coloca isso, que há um espaço circunscrito, e o lazer é um espaço circunscrito. E a gente, para trabalhar com um tema, o lazer como campo de intervenção, a gente tem que identificar que esse é um espaço circunscrito socialmente. Você imagina um funeral e... Oi. A gente vai tentando. Imagina um funeral e vocês encontram alguém que começa a dar uma risada, ri, grita, aquele espaço, ninguém diz que pode não rir ali. Está dito isso. Não, mas se rir, as pessoas, falta de respeito com quem está ali, né? Talvez os negros americanos eles cantam quando as pessoas, né? Então, dependendo do espaço que a gente está, então, é um espaço circunscrito, onde determinadas emoções a gente pode ter, outras não. E isso a gente acaba levando para esse campo de intervenção chamado lazer. Bom, vamos caminhando, que meu tempo aqui é pequenininho. Trabalho e lazer, a velha e a brinca. E o outro ali que é o tempo é dinheiro. Bom, o que é a velha brinca? Ontem, dando um exemplo assim bem rápido, era falado na mesa da seguinte forma: poxa, nós estamos em... Por que vocês estão aqui hoje e não estão em Alegre? Né? Por que Aí eu fiquei me perguntando assim, bom, por que estar em Alegre tem de ser penalizado por quem está hoje aqui? Quer dizer, quem está lá, caramba, podia estar aqui, né, num congresso científico, aprendendo, está em Alegre fazendo o quê? Às vezes é uma sensação assim o que é produtivo é a Vera, o que é improdutivo é a brinca. É como a gente, pelo menos, brincava de bola de gude lá na minha rua, em Ramos, lá no Rio de Janeiro. Era assim, quando era a Vera, bola de gude, era a Vera, não sei se era assim, você tinha que tomar cuidado, porque se você perdesse o jogo, você perdia uma quantidade de bolinhas. Não é isso? A brinca, você já não tem tanta preocupação, você arrisca mais, você enfim, tenta de alguma forma se desprender um pouco do compromisso, né? E aí eu vejo dessa forma assim, será que a gente hoje, numa quinta-feira, feriado, com um sol desse, uma orla maravilhosa que a gente tem aqui, se todos nós pegássemos um carro e andássemos pela praia, ou hoje, ou sexta, ou na segunda-feira você indo trabalhar, você vê as pessoas lá no calçadão, andando 8, 9 horas da manhã, a gente tem uma sensação de que, caramba, esses caras não fazem nada, não? Parece que o trabalho que ir ao trabalho é produtivo, né? Estar andando no calçadão 8 horas da manhã na segunda-feira, isso não é tão produtivo assim, né? Nós cariocas, a gente até é penalizado um pouco com isso, né? Porque vocês olham a praia, está sempre lotada. Mas é assim que a gente vai vivendo lá, né? A gente trabalha com a orla, com a praia mesmo, então a gente acaba sendo penalizado aí de vagabundo e outras coisas mais. Mas é assim que a gente acaba se articulando. E aí, com relação ao trabalho e lazer, tenta aí, Rodrigo, falou.
o trabalho como tempo produtivo e o lazer como tempo improdutivo. Isso é uma sensação, não estou dizendo que isso são verdades, né? Estou dizendo que, pelos exemplos que eu dei aqui para vocês, isso nos incomoda. Isso nos incomoda o tempo inteiro. Quem no domingo, quando escuta a voz, está em casa, que escuta a voz do Cid Moreira, assim, começou o Fantástico, dá uma sensação horrível de o final de semana acabou e amanhã eu tenho que trabalhar. E aí, 8 horas da noite no domingo, já começa a trabalhar. Já está trabalhando na segunda. E já começa, eu tenho que amanhã fazer isso, fazer aquilo, fazer isso aqui. Tem uma prova de didática, aquele cara é chato pra caramba, não sei, né? E aí já começa a se organizar dessa forma aí. Então, tem uma relação assim. Aí vamos para outra transparência. Campo de intervenção. O profissional de educação física que atua no lazer. Bom, aí eu polarizei, eu coloquei duas relações. Né? Ou ele mantém uma relação social conservadora de assimilação da cultura oficial, ou também pode, né, estar evidenciando aspectos ambivalentes e avança ao direito cultural para todos. Por exemplo, o que estou tentando traduzir isso em exemplos de jogo e brincadeira, que era o que eu sempre falava, de brincadeira mesmo. Vocês já brincaram de cada macaco no seu galho? Cada macaco no seu galho é uma brincadeira que tem um pegador e a gente fala cada macaco no seu galho, cada um vai para um espaço, para um local. Não é assim? Enfim, será que o professor de educação física, que está lá nos jogos, que está lá nesse momento, ele só vai manter essa relação? Quer dizer, esse jogo é culturalmente, vem sendo construído pela sociedade há tempos? Ele vai apenas manter, ou ele pode também propor e aí articular com as pessoas com quem ele está trabalhando, intervindo, ele possa... Vamos também, aprendemos esse, agora também a gente pode aprender, cada macaco muda do galho, cada macaco troca o galho, cada macaco experimenta o galho. Então, isso acaba dando um dinamismo à própria atividade, e a gente acaba aumentando as possibilidades de construção dessa cultura. E aí, outro. Então, com relação à intervenção social, a professora Cristiane de alguma forma já falou, e isso tem leituras do professor Marcelino, que ele diz que o profissional de lazer ele tem que ter duas especialidades, ele tem que ter especialização dupla, uma na sua especificidade e uma ter uma sólida cultura geral. Exatamente porque ele tem que estar refletindo sobre essa cultura e, junto com a comunidade, está refletindo aquilo que ela está produzindo. Então essa que é uma reflexão que o Marcelino traz para a gente com relação ao profissional de educação física que atua no lazer. Mudando. Vamos lá, no modo de intervenção. Aí esse é um pedaço da minha... Vamos botar o quadro todo, Rodrigo. Isso é uma articulação que Habermas faz com relação a agir comunicativo e agir estratégico. Então, a relação que o profissional de educação física atuando no lazer, eu vejo da seguinte forma, utilizando aí uma reflexão de Habermas. Ele fala que todo tipo de interação em que todos os participantes harmonizam seus planos individuais de ação entre si e assim perseguem suas metas ilocucionárias. É um nome complicado, mas eu coloco a tradução ali. Busca entendimento por meio de acordo, consenso fundado. Ou ele coloca uma outra relação com o agente estratégico, que é aquela interação em que pelo menos um dos participantes quer produzir efeitos perlocucionários em seu número de opositores com seus atos de fala. Faz prevalecer seus objetivos e intenções próprias. Assim, a gente vai brincar do cada macaco no seu galho, então é isso, brincamos, acabou, vamos partir para outra. E numa outra relação a gente brincou assim, legal, o que a gente pode também, a partir dessa brincadeira, desse jogo, a gente pode também estar construindo novas possibilidades de ação. E ele chama essa interação de agir comunicativo. E aí eu
eu trouxe um autor de 86 que trabalha a democratização cultural do lazer e a democracia cultural do lazer. O profissional é um intermediário entre a arte e o povo, né? Sua função é passar bens culturais. O profissional ele apenas tem um pacote de algumas atividades, o professor Michel falou disso, né? Das atividades faz uma, duas, tenho 5 para terminar. Faz isso e a função dele é acabar estando articulando aqui com esses bens culturais. E na democracia do lazer, o profissional é um catalisador, né, que ajuda a desatar um processo de dinamização cultural, e é por isso então que é necessário que ele tenha uma sólida, uma sólida percepção da cultura e da comunidade na qual ele está trabalhando. Correndo agora, na verdade nós temos aí eu tenho aí uns 10 ou 12 itens que vai falar sobre o lazer como campo de intervenção, e aí fiz algumas considerações que eu tirei da minha dissertação de possibilidades de intervenção. O que eu percebo e como eu acredito que um profissional, nesse sentido, deve estar intervindo nos seus espaços de trabalho. E aí, ele é um interventor social, com vista à dinamização, isso eu já falei lá, desencadeia processos contínuos de participação comunitária por meio de diálogo, Vamos passando aí, Rodrigo. Não coloca as verdades como sendo universais, identificando aquelas que surgem da comunicação entre membros da comunidade. Esses itens todos eles vão estar no texto, tá? Ao atingir um elevado grau de compromisso e conscientização sobre o seu papel de agente de transformação, opta por uma prática sociocultural e daí, desse grau de compromisso, ele gera processo emancipatório na relação com a sua comunidade, na comunidade na qual ele está trabalhando, mobiliza os praticantes a serem sujeitos, protagonistas históricos da sua própria cultura. Então não é apenas alguém que vai lá assistir aquela atividade ou aquela implementação que você está trabalhando lá, mas alguém que participa e é protagonista nessa relação. Ele é um interventor, catalisa situações, condutas e comportamentos individuais e comunitários. Suscita iniciativas dos participantes, podem contribuir para as transformações. Então, ele é, na verdade, realmente Obrigado. Que legal. Orienta um sistema educativo para o lazer por meio de metodologias capazes de fazer interagir pessoas e a comunidade, obviamente reconhecendo suas diferenças. Possui uma qualificação multidiferenciada, aí que o Marcelino também fala um pouco disso. Essa qualificação ela tem que ser bastante ampla, com a base pedagógica, associada a uma especialização e uma área de atuação. Essa é a última aqui, dessa parte aí. É um orientador, provocador de experiências, e não apenas alguém que vai lá para dinamizar essas situações. Impulsiona uma ação comunicativa, com base na argumentação, na reflexão e no entendimento, e multiplica as opções de relações sociais. Isso é complicado, é difícil, mas é possível ser feito. Interage com o grupo, por meio de comunicação entre semelhantes, É uma reflexão que Giroud e Flecha fazem sobre cultura. Aproveita as potencialidades que possuem os participantes das comunidades, então, a fim de gerar processo. Então, a partir das potencialidades que o grupo tem, ele acaba interagindo. E... Não, terminou? Aí, bom... aí o lazer como... Aí, olha só, a proposta que a coordenação me colocou era o lazer como campo de intervenção, aí depois tinha um E, conteúdo de ensino. Então, eu separei em dois, Falei sobre o campo de intervenção, e aí de forma rápida, porque eu vou mostrar fotos agora, eu só queria dizer o seguinte, que o lazer como conteúdo da educação física, aí coloquei essa reflexão para a gente aí: todas as coisas vivas desejam viver para sempre. É por isso que a natureza inventou um truque da eternidade. Cada coisa viva tem dentro de si uma passagem de volta. Todos querem plantar sua semente.
E aí, com relação ao conteúdo da educação física, eu não vou falar e vou deixar apenas que vocês observem as imagens. E aí percebam se isso é conteúdo, se isso é... E aí a gente utilizou o mecanismo da foto, porque a foto é um momento de felicidade que a gente tem guardado de forma eterna. Né? Você quer eternizar um momento, você está aqui, pum, tira aquela foto. Aí daqui uns 15 anos você olha, caramba, nesse dia eu estava assim, olha só que legal. Né? Então, eu vou me utilizar das fotos para poder mostrar para vocês se o lazer é conteúdo ou não. Vocês tiram as conclusões que vocês... Né? Então, nós temos algumas fotos. Será que vai dar? Botem aí, isso. Pode deixar que tá de... Vai passar isso? Que tempo é isso, Salvador? Dá enter aí. Você está dando enter. Isso. É outro CD, não era esse. Vamos lá no outro. Estou na hora do almoço assim. É o lazer gastronômico. Tranquilo, a gente pode... Tem. Isso. A gente vai tentar o outro CD aqui, sem que a professora Jamile brigue comigo mais uma vez. É rápido. É a minha cultura. Você viu ali na hora do almoço? Meio-dia, que legal. Né? Esse negócio de foto pode... Desculpem qualquer... Né, de repente entra uma foto aí não publicável, mas ó... Eu estou aqui torcendo, esse negócio de foto é complicado, rapaz. Bom, é isso aí, só para gente, vai dando entre aí. Isso. Isso são trabalhos que a gente faz lá na comunidade, né, no núcleo de corporeidade e lazer que a gente tem lá no UVB. São alunos fazendo lazer de aventura, da instituição, na comunidade. Isso são encontros que o núcleo faz em hotéis. Esse aí é no hotel, fazendo propaganda aqui para a Memeia, lá em Iriri. Iriri não, é Iriri. Essa galera descendo o rio. Esse foi o último encontro, né, de lazer e debate no Rio de Janeiro. Esse é o Juninho pensando que está estudando. Marcelo. Aí o bolo de novo. São pais de alunos do curso também fazem atividades lá. Agora tem uma foto que vocês vão adorar, assim, quando quiserem contratar. Aí, ó, eu tocando violão. Bom, eu queria então agradecer a todos vocês, agradecer ao seu Salvador pelas fotos, né, e pelo convite que foi colocado aí para mim, para eu estar aqui presente hoje. E obrigado aí pela paciência de vocês.